Bom dia, meu nome é Emily Reis e eu vou falar um pouco sobre o metabolismo dos carboidratos. Vou falar um pouco sobre a glicólise, o ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa e a cadeia transportadora de elétrons, glicogênese e regulação do metabolismo dos carboidratos. Esses são alguns processos metabólicos: glicólise, glicogênese, glicogenólise, gliconeogênese e a via de petofosfato. Bem, a glicose ela é uma fonte primária de energia. O que é a glicólise? Ela acontece no líquido citoplasmático ou hialoplasma. Nessa fase ocorre a quebra da glicólise, que são 6 carbonos, formando 2 moléculas de piruvato, 3 carbonos cada uma, e todo esse processo ele ocorre no líquido do citoplasma. A glicólise ela é uma etapa anaeróbica, porque ela não usa oxigênio. Esse quadro é apenas para mostrar como o processo ocorre quando a pessoa está alimentada e quando a pessoa está em jejum. No próximo slide eu vou explicar mais como funciona o processo da glicose. Eu vou explicar um pouco sobre o processo da glicose. É um processo que transforma uma molécula de glicose em 2 de piruvato. Primeiro, nós temos 6 átomos de carbono, e esses átomos estão cheios de energias, e eu quero quebrar esses átomos. E para que esses átomos sejam quebrados, eu preciso de ATP. Essa fase, ela é chamada de investimento energético. A glicose, ela é dividida em 2 etapas, e esta primeira etapa é chamada de investimento energético. Na segunda etapa, eu vou ter vai ser mandado 2 fosfatos. Esses fosfatos eles foram colocados para manter a molécula estável, que é a fase da frutose, 1,6 de fosfato, que a partir daí ele volta a ser um ADP, que é o disfosfato. Depois, uma molécula de 6 carbono é transformada em 2 moléculas de 3 carbono cada. Quando essa molécula quebra, ela libera elétrons, prótons e hidrogênio. E essa energia tem que ser capturada pelo NAD+. Na última fase, ocorre a perca do fosfato. Quando a molécula de ADP ela perde 2 fosfatos, cada fosfato vai para uma molécula de ATP formando mais 2. A partir daí, finalmente, tem a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico. Nesse quadro é um resumo do que eu falei do processo da glicose. No final, para dar 2 moléculas de ácido pirúvico, e essa é a equação geral da glicose. Nós vamos pegar esses 2 piruvatos que foram formados na glicose e vamos colocar ele dentro da mitocôndria para que continue o processo da respiração celular. É importante lembrar que para cada glicose quebrada, o ciclo acontece 2 vezes. Primeiro, ele perde um dos carbonos na forma de CO2 e com isso ele tem a formação do acetil. Esse acetil, ele se junta com a coenzima A. A coenzima A, ela serve para aumentar a velocidade do ciclo de Krebs. Eles se juntam e formam o acetil coenzima A. Depois disso, vamos para o ciclo de Krebs. Ele ocorre na matriz mitocondrial. Ele é fundamental para a respiração celular e produção de energia, gera NADH e FADH2, que são cruciais para a produção de ATP. Os compostos gerados são usados na síntese de aminoácidos e outros componentes. Nesse quadro, tem a explicação do ciclo de Krebs. Do acetil-CoA tem a formação do citrato, em acetil-CoA mais oxalacetato, que tem a formação do nitrato.
Depois disso, o citrato é convertido em isocitrato, tem a liberação de CO2 e o NADH. O isocitrato é descarboxilado, formando o acetoclutarato, que é o CO2 e NADH. Depois disso, ele sofre a descarboxilação, formando o succinitil-CoA. O succinitil-CoA ele é convertido em succinato, gerando ATP ou GTP. Depois, ele é oxidado, que dá a formação do fumarato. Esse fumarato ele é convertido em malato para adição de água. E o malato é oxidado a oxalacetato, completando o ciclo e gerando... Essa aqui é uma forma mais fácil da gente entender o ciclo de Krebs. O oxalacetato, que se transforma em citrato, tem a desidratação, que se transforma em isocitrato. O NAD+, ele é reduzido em NADH, mais H, mais o CO2 é liberado. Tem o alfa-cetoglutarato, que libera um carbono e reduz mais um NAD+, para NAD+, mais um H, o succinil-CoA, que o succinato, o fumarato, malato, e por fim o oxalacetato novamente. A fosforilação oxidativa, ela ocorre nas mitocôndrias, ela é responsável pela respiração celular, é uma das vias metabólicas de respiração celular, e ela compõe-se em duas etapas, que é o transporte de elétron e a quimiosmose. No transporte de elétrons, as moléculas corretoras de elétrons, que são o NADH e o FADH2, ela transfere esses elétrons para a cadeia transportadora. As moléculas de NADH, ela transferem para a primeira molécula, que é chamada de flavina. As do FADH2, elas transferem seus elétrons para a quinona, e esses elétrons, eles fluem em direção ao nível de energia mais baixo. Vai ocorrer o bombardeamento dos prótons na matriz mitocondrial, para que o espaço intermembranoso forme um gradiente. Esse gradiente, ele tem uma energia potencial armazenada, que essa energia ela é utilizada na produção de ATP. Já na quimiosmose, esse complexo enzimático de ATP sintase, ele está presente na membrana interna das mitocôndrias, atua na produção de ATP, ele promove que o próton ele retorne do gradiente da cadeia transportadora. Nesse processo ocorre também a liberação de energia utilizada na produção de ATP pela fosforilação do ADP, e essa fosforilação oxidativa produz um saldo energético de 26 a 28 moléculas de ATP. A gliconeogênese. Esse processo é quando a glicose ela é sintetizada novamente pelo fígado, sendo uma das funções hepáticas mais importantes, que é a manutenção da glicose plasmática, que é a principal fonte energética para a maioria dos tecidos. As principais etapas da gliconeogênese é a conversão do lactato e piruvato em intermediários do ciclo de Krebs, nos quais eles são usados para gerar glicose. A utilização do glicerol para produzir a glicose e o uso de aminoácidos como, por exemplo, a alanina, que eles geram compostos que podem ser convertidos em glicose. Esses são os três percussores da gliconeogênese, que é o lactato, que é a produção do lactato, o transporte para o fígado e a conversão em glicose, o glicerol, que é a liberação do glicerol, a fosforilação, a conversão e o início da gliconeogênese.
E os aminoácidos, que é a desanimação dos aminoácidos, a formação de intermediários e a gliconeogênese. Aqui é a regulação do metabolismo dos carboidratos. O fígado, que ele atua como reservatório de glicose, armazenando e liberando no sangue. O pâncreas, que produz hormônios reguladores como a insulina e o glucagon. Os músculos, que armazenam esse glicogênio para uso próprio durante a contração muscular. E o tecido adiposo, que ele atua na captação da glicose para conversão em triglicerídeos. Esses são os hormônios reguladores, que a insulina estimula a captação de glicose, promove a glicogênese, inibe a gliconeogênese. O glucagon, que ele estimula a glicose e o glicogênese no fígado, aumentando os níveis de glicose no sangue. A adrenalina promove a glicólise, a glicólise no fígado, nos músculos durante as situações de estresse, por exemplo. Ele estimula o cortisol, estimula a glicogênese nos estoques energéticos para situações de estresse prolongado, e o hormônio de crescimento, que reduz a captação de glicose pelos tecidos periféricos, preservando glicose no sangue. E por fim, a regulação homeostática, que é o estágio pós-pandrial e o estado pós-absortivo, que o pós-pandrial é quando a insulina é liberada, promovendo o armazenamento de glicose e reduzindo a sua concentração no sangue. E o glucagon, ele é liberado, ele estimula a liberação de glicose armazenada para manter os níveis sanguíneos. E por fim é isso. Muito obrigada pela atenção.